Kirby, uma das maiores franquias da Nintendo, estando provavelmente em top 10. O protagonista dos jogos é o próprio Kirby, uma bolinha rosa com um rosto fofinho e personalidade engraçada. Mas não se engane, por trás dessa bolinha rosa tem um dos seres mais poderosos do mundo dos jogos, e com poderes além da compreensão humana. Eu posso estar enganado, mas o Kirby não tem uma lore bem estabelecida, então eu considero que ele vive aventuras episódicas. Então você pode jogar do mais recente que vai entender a lore do jogo sem problemas, só que não vai conhecer os personagens que estão bem presentes nela. E os personagens principais são o King Dedede, um rei egoísta que se autodenomina chefe da Dreamland, lá onde Kirby nasceu. E ele é ganancioso, egoísta e preguiçoso. E quem tá dizendo isso é o Wiki, e não eu. Massacraram demais o King Dedede. De próximo temos o Bandana Dee. Ele é só um amigo do Kirby e que é só fofo mesmo. E por fim, Meta Knight, que eu vou resumir totalmente errado, só que eu não ligo. Pega o Kirby e pinta ele de preto e faz ele ouvir AC/DC. Agora temos o Meta Knight. Dentre os inúmeros jogos do Kirby, hoje será um que foi lançado para um console muito importante. Então se prepara, porque o jogo que eu vou analisar é Kirby The Crystal Shards de Nintendo 64. A cutscene começa no planeta Ripple Star, onde tem fadas que estavam de boa curtindo a vida, quando de repente uma escuridão toma conta do planeta, e uma das fadinhas, a Ribbon, vai até um cristal gigante e foge com ele, com o objetivo de protegê-lo. Mas quando ela estava no espaço, aquelas sombras estavam atrás dela, e consegue alcançá-la, e que por consequência, ela cai no planeta Pop Star, e o cristal é fragmentado. No meio da noite, o Kirby estava vendo as estrelas, e já que estava distraído, a Ribbon estava com um pedaço do cristal, e o Kirby achou o outro. E quando eles juntaram os dois, os fragmentos viraram um cristal só. E já que o Kirby estava no mais puro tédio, ele resolve ajudá-la. Então cabe aos dois acharem e reunirem os cristais espalhados pelo mundo. Sobre a gameplay, ela é muito tranquila. Você anda, corre e pula. Mas o diferencial aqui é que o Kirby consegue se inflar e sair voando por um breve período de tempo. E a característica principal dele é de que ele pode comer tudo e soltar o que ele comeu com uma espécie de tiro, em forma de estrela. E caso o Kirby ingira um inimigo com poderes, ele copia a habilidade dele. E a coisa de diferente nesse jogo é que é possível fundir as habilidades, o que é algo que eu sempre quis ver nos jogos do Kirby. E para criar a fusão, é só jogar em um inimigo esse cristal. E pronto! E nesse jogo tem 7 habilidades principais, e são elas: fogo, pedra, gelo, espinho, bomba, eletricidade e cortes. E as combinações possíveis são 28. E conforme a gameplay vai avançando, eu vou mostrando as que eu consegui usar. Durante a fase tem vários inimigos, principalmente os de fogo, corte e bomba, onde eu criei a combinação de fogo com fogo, e o Kirby vira a porra de uma fênix. E outra de fogo com espinho, que ele vira um arco e flecha, o que é muito bizarro. E cada estágio tem 3 cristais para pegar, e comidas que servem para curar sua vida, sem contar as estrelas, que enchem essa barrinha, e após completar, você ganha uma vida. Chegando numa casa de madeira, tem esse bicho gigante, que é facilmente derrotado, já que eu tô usando corte e ele volta igual um boomerang. Continuo minha chacina, fundo a bomba e fogo, e vira um fogo de artifício ambulante. E chega onde tava o Waddle Dee. Eu não sei se tem diferença entre ele e o Bandana. Ele acha um cristal e na hora uma sombra aparece e possui ele. E o Kirby Ribbon veio em ele. E o mesmo estava com uma aparência assustadora. E até mesmo nessa forma mais assustadora, os ataques dele são bem bonitinhos. Mas quando você esquiva, ele tropeça e cai, e fica chorando. Ou bate na parede e fica tonto. E já que é um jogo infantil, é bem fácil. Eu só fiquei explodindo como se fosse ano novo. Nem é ano novo ainda! Nem é ano novo ainda! Nem é ano novo! Não é ano novo! E recupera o cristal. E já que o Waddle Dee também tava no tédio, ele resolve ir junto. Carai, mano, nada pra fazer, vou seguir vocês. Já é, mano, cola aí com nós. E no fim de cada fase tem esse minigame, onde você controla o Kirby e tem que pular pra pegar um dos itens. E aqui eu pulei todo torto e peguei sua comida. No próximo estágio aparece a habilidade de pedra, e que fundo as duas e fico totalmente roubado, já que eu me torno indestrutível. Então eu tirei para não perder a graça. Também pego as chamas e pedra e viro um vulcão. E adentrando uma árvore tem um de eletricidade, e que caso fundido com a pedra, o Kirby vira um para-raio.
Também tem o gelo, que eu ia jogar num bicho de bomba, só que ele destruiu, então eu o matei. Saindo da árvore, com a ajuda do Waddle Dee, ele começa a gerar um elevador para passar. E embaixo tinha um cristal. Eu consigo pegar, mas não chego a tempo no bondinho, e eu acabo morrendo. Agora o mini-chefe é essa nave espacial e que invoca versões dela só que pequenas, e eu a uso como armas. Depois disso, em cima de um tronco de árvores, havia um artista, a Adelaine. E quando ela estava desenhando, o cristal cai do lado dela. E já que ela passa fome pois é artista, ela rapidamente decidiu que iria vender para comprar alimento. Só que a sombra aparece no quadro e a possui. Para dar dano você tem que esperar ela desenhar um bichinho, que vai sair do quadro para atacar. E é bem bonitinho esses bichinhos em 2D. Após destruir todas suas artes, a Adelaine fica frustrada e decide atacar por conta própria. Mas ela é fraca e só de tocar no Kirby ela é derrotada. Pera aí, então quer dizer que o Kirby é explosivo? Eu achei que ia acontecer alguma coisa. E agora ela se junta ao time. A próxima fase é o castelo do King Dedede, onde tem muito inimigo de espinho e corte. E faz sentido já que eles parecem cavaleiros. Unindo os dois, o Kirby vira uma armadilha de urso. E tinha esse cristal que eu não consegui alcançar. Então eu voltei pra pegar o corte e fundir com um outro corte. Só que eu acabei morrendo. Agora sim. Subindo no topo lá estava o King Dedede. E quando ele vira de costas, um cristal estava lá. O Kirby ia pegar, mas o Dedede foi mais rápido e não ia entregar pra eles. Então por consequência, uma sombra possui ele. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! E sua primeira forma ele fica usando só marreta. Pula em direção ao Kirby e usa a marreta também no ar. Na última fase dele ele começa a voar e é um tanto quanto bizarro, já que do nada aparece um olho na barriga dele e que atira essas bolas pretas que te perseguem. Depois de ganhar dele todo mundo vai embora, então o único que fica pra ajudar é o Waddle Dee. E depois de se recuperar, o King Dedede ficou de frescura dizendo que não ia. Eu não vou ajudar. Eu tenho coisa melhor pra fazer. Tá bom, mano. Fica aí de boa. Não. Não adianta nem me convencer. Beleza, mano. Fica aí em paz. Eu sei que vocês querem mas eu tenho coisa melhor pra fazer, então eu não vou ajudar. Para de frescura, caralho. Ninguém tá falando nada. Tá bom, já que vocês querem tanto então eu vou. Porra. Todo fim de mundo tem uma boss battle. E nessa primeira parte é a... Árvore Mística? Na primeira forma você tem que destruir esses tronquinhos, pra ela ir logo pra segunda. E aqui ela joga maçãs vindas das suas folhas, usa uma espécie de cuspe ou sei lá, e joga esses espinhos pra cima, e tem que acertar elas pra dar dano. Após finalmente recuperar todos os shards desse mundo, um portal se abre para outro planeta, e a Ribbon entra e os demais também a seguem sem pensar duas vezes. E agora o level 2, onde se passa no planeta Rockstar. Agora é um deserto, onde eu engoli esses cactos para pegar a habilidade de dupla agulha. E aqui o Kirby vira um monte de coisas afiadas. E já que eu não curti tanto, eu peguei a pedra e a agulha, e o Kirby virou uma broca roubada, que vai indo sozinho pra frente, e quando você solta o botão de ataque, a broca sai como se fosse um disparo. Chega em uma construção que parece um villager do Minecraft, e após vencer o boss cacto, na próxima sala, ela começa a se encher de areia, e tem que subir nessas escadas para não morrer esmagado. E chegando quase perto do teto, o Waddle Dee aparece e me salva. Valeu, Waddle Dee, tu é um amigo. Ando mais e chego no fim da fase. No segundo estágio tem bastante pilastras e coisas bem antigas, que estão caindo aos pedaços. E já que aqui tinha o poder de choque e fogo, eu pego os dois e o Kirby pega um pedaço de alguma coisa que eu não sei o que é, e fica esfregando na cabeça pra pegar indução. Só que ele se sobrecarrega e pega fogo. E tenta evitar esses bichinhos que se mexem sempre que você não olha pra eles, e eles não podem ser absorvidos. Nessa espécie de templo, quando pisa no chão, ela começa a levantar e tem que sair dele o mais rápido possível, senão ela te esmaga e é hit kill. Pega o gelo e agulha e vira um cristal de gelo que é bem legal. E agora um dos power-ups mais roubados. Fundindo o gelo e eletricidade, o Kirby vira a porra de uma geladeira, que joga comida infinita, então dá pra ficar se curando toda hora. Sem contar que ele vira uma geladeira Electrolux. Agora vem uma parte bem legal, onde o King Dedede aparece e fala pra subir nas costas dele. E o Kirby faz isso e agora dá pra usá-lo. E ele serve pra ajudar a quebrar essas paredes e subir nessas correntes.
Simples, mas diferente e legal. Já entrando no ato e fazendo uma referência a Undertale, eu vou andando e aqui eu fiquei por muito tempo tentando achar um jeito de destruir essa parte, justamente para pegar o cristal. E em um desses vai e vem de fase eu peguei a bomba e a pedra, que faz com que o Kirby solte uma dinamite com um range absurdo, que dá dano até no próprio boneco. Então para evitar isso é preciso usar um capacete de minerador. E no fim essa parte se passa na água, e eu odeio as fases de água desse jogo. É muito chato e complicado, e eu não gostei dessa fase. Aqui já escalonou. Antes era mais contido e era em ambientes mais normais, como um castelo, por exemplo. Mas agora a fase inteira se passa em uma nave alienígena, que tem uns obstáculos bem chatinhos e um puzzle que eu não sabia que era um puzzle. Então, já que eu não sabia o que era pra fazer, eu deduzi que era um bug de textura e que tava tudo preto, e não dava pra ver as imagens. Então eu decidi pesquisar, e isso aconteceu mais vezes do que eu gostaria. Na outra eu não sabia que tinha um cristal aqui, e após isso eu entendi que caso tenha um objeto ou algo com cores de xadrez, ou de uma cor única que não combina com o restante da construção, é de que tem um cristal escondido, e tem que associar as cores com os power-ups. Aqui, por exemplo, é marrom e amarelo, ou seja, pedra e eletricidade. E na fase da nave eu descobri por um vídeo que eu tinha que ter um power-up de bomba e eletricidade, pro Kirby virar uma lâmpada e iluminar o lugar. E agora eu te pergunto, como caralhos uma criança iria saber disso? Só se ela tiver 1000 de QI. O chefe final de Rockstar é a própria nave, e conforme o tempo vai passando parece que a nave vai se desmontando, e é necessário esperar esses 3 losangos aparecerem para conseguir dar dano. E os ataques delas são usando essas lanças, e elas vão girando em torno da arena de 2 formas, para cima e para baixo, ou normalmente. Também eles usam esses tiros, e como último golpe, eles se juntam e vão perseguindo o Kirby. E eu joguei essa parte no PC e ganhei tranquilamente. Só que eu percebi que a gravação tava de baixa qualidade e resolvi jogar pelo celular. E do nada eu comecei a perder muitas e muitas vezes. E eu já tava ficando puto porque eu passei longos 11 minutos nessa luta e que pareciam dias. Então eu decidi algo. Eu voltei pra fase 1 e peguei a pedra com pedra e virei... O boss mal me acertava, e quando eu me destransformava eu dava dano, e se eu chegasse perto dava hit, e eu não perdia HP, então a luta se tornou muito tranquila. Já que a nave foi destruída, todos começaram a caminhar pelo deserto, e os demais perceberam que o Kirby tinha desmaiado, porque ele tava com fome. E na vista do próprio Kirby, todos ali eram comida, e olha, ainda bem que ele desmaiou. E também tinha a Adelaine que conseguia desenhar comida pra todos se alimentarem, porque senão ia rolar uma chacina. Enquanto eles comiam, um outro portal aparece. E o próximo mundo se chama... Ah, não! Tudo menos água, não! Droga! Não é droga, não! É droga! Pelo menos essa fase inteira não tem nada se passando debaixo da água. E aqui eu peguei o corte e a pedra. E o poder do Kirby é virar uma estátua de algum bicho com poderes únicos. Por exemplo, esse gato escala paredes e esse pássaro voa. E eles são lentos justamente porque são de pedra. Dentro dessas cavernas tem essas bolas verdes, que servem para jogar o Kirby para alguma direção específica. Gelo com bomba, ele vira um boneco de neve explosivo, e que quando explode os inimigos ao redor ficam congelados. Também fundi o corte com fogo, e ganhei uma espada de fogo boladona, que dá pra levantar ela e arremessar. E de especial é só isso, e eu consegui passar de fase. Agora numa floresta, juntei a pedra e a eletricidade, e o Kirby agora cospe uma pedra conectada por eletricidade, e que fica batendo de um lado pro outro ao redor do Kirby. E com 2 gelos dá pra virar uma bola de neve. E que comecei a spamar isso no chefe caranguejo. Saindo e chegando numa cachoeira, o Adolin tava esperando. E agora essa parte se passa em um barco. E tem que tomar cuidado com esses obstáculos. E os inimigos são esmagados pelo barco. Que jogo fofo. Depois de se recuperar, eu acho um pirulito. E esse pirulito é como se fosse a estrela do Super Mario, que te deixa imortal e toca uma musiquinha bem legal. E de diferente é só isso mesmo. Na penúltima fase, boa parte dela se passa numa praia, onde tem castelinhos de areia, corais e mais coisas bonitinhas e vívidas. E jogos de Kirby sempre acertam nesse ponto. E as coisas mais legais que aconteceram foi que eu peguei a bomba e o corte, e agora o Kirby joga shurikens explosivas, se tornando um ninja. I want to be ninja. E o King Didi pra ajudar ele faz... Qual é, mano? Isso é seguro? Relaxa, é seguro sim. Próxima fase.
e se passa toda na água. Que legal. Vou pular ela porque ninguém suporta a fase de água. Saibam que é só chata e tem nada de diferente ou legal de citar. O boss final é um tubarão, que fica atirando inimigos e às vezes dá esses rasantes. E na última fase o local cai aos pedaços, e ele surge de novo tacando bombas e indo com tudo pra cima. E de obstáculos tem esses peixes e essas coisas aqui. E minha experiência com essa fase foi dor, sofrimento e repetição. De longe a boss battle mais insuportável desse jogo. Depois de matar todos os seres aquáticos existentes, geral vai curtir uma prainha. E quando todo mundo tava atacando pedra, era a vez do Kirby. Cara de tsunami! Quando o Kirby recobra a consciência, eles já vão pro próximo mundo, Neo Star. E sua primeira fase se passa numa floresta, onde tem esses bichos que tacam lanças e que eu odeio, porque eles sempre sabem onde eu vou ir e me acertam. Meu Deus, senhor farofa! O mais legal dessa fase é que dá pra escalar esses cipós e usar alguns deles pra fazer parkour. O chefe aqui eu só fiquei spamando bola de fogo nele até morrer. Depois eu ando um pouco e consigo passar. Na segunda fase o Kirby já cai em direção a um carrinho de mineração e o Waddle Dee tava lá. E se inicia outra sessão igual a do barco. Ah não, de novo não! Passo por esses sapos insuportáveis e morro com um trovão. E no meio eu pego o corte e eletricidade e consigo um sabre de luz. Por fim, de novo tem essas paredes que te esmagam e acabou. No estágio da montanha não teve mais nenhum power-up novo, e só teve inimigos irritantes e muito parkour. Quando eu fui atrás dos cristais da fase, aqui tem esses blocos, e na sala anterior dela tem a Adelaine desenhando alguma coisa, ou uma pizza, ou um guarda-chuva. Ou seja, tem puzzle na sala dos blocos, e você tem que fazer a forma exata que tá no quadro. Quando eu fui fazer o guarda-chuva, eu fiquei muito tempo tentando fazer ela, e tinha ficado assim, só que não foi. E depois então eu tive que arregar e pesquisar, e ela era essa coisa aqui. Porra, como que eu ia saber? Essa é uma das fases mais legais, e se passa dentro de um vulcão. E tem muitos perigos nela, como pedras caindo, chão se mexendo e inimigos saindo da lava. Aqui dá pra controlar o King Dedede de novo, e no fim da sala ele faz o Kirby voar. E continuando o trajeto, tudo começa a tremer, e a lava começa a subir, e é uma corrida contra o tempo bem legal, ajuda a quebrar esse padrão que tava. O boss final é um bicho de lava e tem que esperar ele mostrar essas coisas pra dar dano. E na segunda fase dele, ele fica se mexendo, derrubando pedras e soltando fogo muito cabuloso. E é bem legal essa luta, realmente teve um desafio, e que não foi tão frustrante quanto a do tubarão. Boa, jogo! O grupo volta para a fase das montanhas, e quando o portal iria se abrir, um vulcão se ativa e começa a destruir tudo. Mas eles conseguem ir para o penúltimo planeta, Shiver Star. E o ato se passa no gelo, e aqui peguei a agulha e a bomba e virei uma bomba que atira espinhos. E também peguei a pedra e gelo e virei uma pedra de curling. E ela é de um esporte que ninguém liga. E pela última vez, temos a parte do carrinho de novo, com o Waddle Dee. Olha, dessa vez eu posso confiar em você? Pode, mano. Pode, confia. Ó, não vai fazer merda de novo não, hein? Confia, mano. Foi mal. E o Kirby já caiu na sala do chefe, e eu usei o gelo e foi tranquilo. Evito mais obstáculos e boa. O novo ato se passa no céu. Uma referência a Skypiea de One Piece. Oda Gênios. Capaz dessa próxima fase ser uma das mais criativas, onde se passa em um shopping, laboratório ou fábrica, eu não entendi muito bem, mas ela é muito divertida. O mapa é bem bonito, os obstáculos são legais e tem um puzzle da Adelaine, onde tem 3 frutas e na próxima sala tem esses botões. E tem que associar as cores das frutas e pisar nos botões em ordem. E no fim tem essa parte onde tem esses canhões, e tem que passar por eles enquanto se defende usando essas paredes. A próxima fase é uma fábrica, e de especial tu controla o King Dedede de novo e tem esses robôs que tentam te esmagar. E na luta do chefão do mundo é o Megazord, que atira lasers e bombas, e no fim ele vira uma nave e pra ganhar tem que acertar a parte de baixo dela. Finalmente o último portal se abre,
diretamente para o Ripple Star. E por conta das sombras, estava tudo um caos. A Ripple fica triste, mas todos os amigos que ela fez no caminho estavam dispostos a ajudar, e geral parte em direção ao Ripple Star. A primeira fase é bem bonitinha e colorida, mas infelizmente ela é um Ctrl+C e Ctrl+V da primeira fase, então não tem muito o que comentar. A segunda fase começa já com tudo consumido pelas sombras. Eu entro em um poço e quando fazia o trajeto a parede cai, mas o King Dedede surge e quebra os entulhos para o Kirby passar. E no fim, eu pego um elevador para a próxima fase, onde ela é basicamente um salão de desafios, onde você vai enfrentando vários bichos e subindo cada vez mais. E agora, enfrentamos Miracle Matter, onde ele vai usando os poderes dos 7 elementos, e tem que dar dano com o elemento que ele está usando. Se usar outro elemento, não funciona. E essa luta foi tensa. Eu morri várias vezes, e eu não podia também apelar usando a pedra dupla, já que ele não tomava dano com os outros elementos. Mas consegui passar sofrido. E quando derrotamos, todo o mal que parava sob Ripple Star vai embora, e os mundos são salvos. Vendo que estava tudo em paz agora, Kirby e companhia decidem ir embora. Mas de repente, a Rainha das Fadas dá um sorriso maquiavélico e olha pra câmera. E parabéns, você fez o final ruim do jogo. E bom, para conseguir o final bom, você precisa pegar todos os cristais de todas as fases. Então você derrota o Miracle Matter e toca uma nova cutscene. E agora, a sombra que estava no planeta explode. E o cristal expulsa a energia maligna que estava possuindo a Rainha das Fadas. E ela vai pro espaço, ou seja, ainda não havia acabado. E então Kirby resolve ligar para sua estrela. Que frase esquisita. E todos partem para Dark Star. E com a ajuda da Ribbon e dos cristais, a gente enfrenta o 02. E ele tem uma aparência de anjo e tem 2 ataques, onde ele dispara projéteis explosivos e solta um gás quando ele fica fragilizado. E pra dar dano você tem que acertar o olho dele 30 vezes. E eu não sabia, já que eu não fui consultar o wiki. Então eu fiquei de ponta cabeça e dando tiro nele. E achei que essa era a maneira certa. Mas era só dar tiro mesmo. E quando você dá os 30 tiros, você tem que ir no topo da cabeça dele e acertar a auréola dele, até ela sumir. E dar dano no seu curativo. Só então que sua cauda é exposta e agora realmente pode dar dano nele. E finalmente eu ganho do chefe final. E agora todo o mal é expurgado e tudo fica em paz. Mais tarde, como recompensa pelo esforço, a rainha decide dar colares de cristal para todo mundo. E no fim, a Ripple dá um beijinho no Kirby. E já que ele ficou distraído, ele tropeça da escada e todos tentam ajudar. Assim, acabando o jogo. E bom, esse jogo é bem legalzinho. É mais um daqueles para você desligar o cérebro e só curtir. O único problema é mesmo pegar todos os shards. E uau, eu acho que esse é o segundo jogo na minha vida que eu platino ele, faço 100%. O primeiro foi Cuphead. Mas esse é um jogo bem nota 7 de 10. Mas então, é isso. Meu nome é Makani e eu espero vocês no próximo vídeo. Lula, se você vier aqui no Nordeste, Lula, eu vou encher um carrinho de pedra pra jogar em você. Sabe por quê, Lula? Porque você é cringe, gado e goré, eu não lhe tanco. Agora, Valsonara é Red Pill, Based. Valsonara, eu tanco.